Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu sou a Esther Galter, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Tuiuti do Paraná, de Curitiba, Brasil, e eu estou aqui para apresentar o estudo que compõe a minha tese de doutorado, intitulado Autismo e Práticas Letradas Docentes, Desafios e Possibilidades na Inclusão Escolar. Então, iniciando, falando um pouco sobre práticas letradas docentes. O que são as práticas letradas? As práticas letradas, segundo Street, 2008, Kleina, 2006 e Alves, 2022, são conhecimentos adquiridos pelos docentes durante a sua trajetória de estudos, formação inicial, formação continuada, nos seus percursos de letramentos durante a sua trajetória de vida e de formação. Então, formação desde uma pós-graduação, formação formal, né? Uma pós-graduação, por exemplo, grupos de estudos, trocas de experiências, vivências em salas de aula. Então, todos esses percursos de letramento compõem as práticas letradas docentes. E destacamos as práticas letradas docentes na escolarização do estudante no espectro autista, que envolvem estratégias, reflexões que considerem as singularidades cognitivas, sensoriais, sociais do estudante no espectro autista. De acordo com DSM-5 2023, o transtorno do espectro autista pode gerar prejuízos na comunicação, na interação social e no comportamento do estudante. Por isso que as práticas letradas docentes necessitam de intencionalidade. Precisam que a singularidade do estudante seja considerada, as suas particularidades, tendo como ponto de partida que o transtorno do espectro autista, ele manifesta de diferentes formas no indivíduo. Então, por exemplo, um estudante pode ser verbal, o outro não. Um estudante, por exemplo, pode gostar, pode se sentir confortável com toque, o outro não. Por exemplo, um estudante, ele pode ter prejuízo nos sentidos, né? No sensorial. Estudantes podem ter também transtornos sensoriais, em que ruídos, sons podem interferir no seu processo de vínculo com o ambiente escolar e desenvolvimento acadêmico. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre o ensino estruturado, que é o método TEACH, fundamentado no psicólogo Eric. O ensino estruturado fundamentado em Eric Schopler, segundo Leon, 2020, é um ensino, é uma estratégia, um método que auxilia na organização do espaço escolar por meio de pistas visuais, por meios de estruturação no ambiente, que vai promover organização, previsibilidade e vai também desenvolver no aluno, no espectro autista, o concreto, porque o estudante autista, muitas vezes, ele é muito literal, então ele tem dificuldade de ir além do concreto. Então, o ensino estruturado TEACH pode sim favorecer as práticas letradas desse professor
pode auxiliar nas práticas letradas dele para o desenvolvimento acadêmico e social. Porque a partir do momento que o estudante ele é inserido nas atividades acadêmicas e no contexto escolar, ele vai se sentir mais seguro, mais pertencente para se desenvolver. Então, o nosso tema, a nossa indagação é como as práticas letradas podem favorecer a inclusão do estudante no espectro autista na perspectiva de um ensino inclusivo. O método TEACH visa favorecer a organização do ambiente escolar e de atividades de maneira visual e previsível, reduzindo assim a ansiedade dos estudantes e facilitando o aprendizado através do suporte visual. É muito comum que estudantes no espectro autista se desorganizem no ambiente escolar. Então, o método TEACH auxilia no manejo de comportamento desse estudante, que muitas vezes pode se desorganizar por não se sentir inserido no ambiente escolar, ou por a falta de adaptação das atividades, por exemplo, pode desestimular o estudante, possa desenvolver nele crises de comportamento e até mesmo a negação, até mesmo a evasão desse aluno no ambiente escolar. Então, o método vai focar nas habilidades individuais do estudante, possibilitando, priorizando a sua independência e autonomia. E de acordo com Freire, essas estratégias que considerem o aprendiz podem favorecer a sua participação efetiva, o desenvolvimento da sua autonomia e a construção de uma comunidade escolar equitativa e inclusiva. Freire destaca uma prática educativa que considere o contexto social e as aprendizagens prévias do estudante. Então, a considerar o transtorno do espectro autista, muitos estudantes manifestam hiperfocos, interesses restritos a determinados temas. Então, como esse hiperfoco pode favorecer, como essa particularidade do estudante pode favorecer o desenvolvimento do ensino, da aprendizagem e a participação efetiva desse estudante. Então, a formação contínua desse professor e a reflexão e ainda a associação do método TEACH, que é um método que oferece um ensino estruturado, pode sim favorecer a construção dos saberes, a construção de aprendizagens significativas, o exercício de uma educação com igualdade de oportunidades para esses estudantes, que, mesmo a partir das singularidades e até prejuízos que eles apresentem na comunicação, na interação social e do comportamento, ainda assim, eles podem se desenvolver, eles podem aprender, se desenvolver, interagir e participar efetivamente. Então, como é possível implementar essas práticas letradas docentes fundamentadas no método TEACH que favoreçam a inserção, a construção de uma aprendizagem significativa para esse estudante no espectro autista? A formação contínua desse professor, a reflexão crítica sobre para quem é o ensino, para quem eu vou preparar o meu ensino, como considerar esse estudante, como conhecer e adaptar as minhas práticas letradas, focando no seu desenvolvimento. Então, a formação contínua, crítica e dialógica e associado ao método TEACH podem favorecer
as práticas letradas docentes que de fato potencialize a inclusão e a aprendizagem desse estudante. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.